glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos em Cristo, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Ao Senhor nosso Deus seja a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois só Ele é digno. A sua presença é real aqui nesta noite, pois já podemos sentir, e eu não tenho dúvida que esta noite é a noite que o céu reservou para determinar o teu milagre. Quantos crê, diga glória a Deus. Pegue a Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Vamos ler o verso de número 15 e o verso de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 15 ao verso de número 16. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que tenho de retornar ao Abala Valinhos. Louvar a Deus pela liderança desta linda igreja, Bispo Irene, pastor Rogério, e também ao pastor Cleito. Que Deus continue abençoando e honrando aos servos do Senhor. Aos irmãos lá de Curitiba que estão acompanhando pela live, quero mandar um abraço a eles. Que Deus abençoe e faça acompanhado também da minha linda esposa, que é uma bênção de Deus na minha vida. Louvo a Deus pela vida dela, nossos filhos Bezalel e também a Sara Rebeca. Queridos, quantos encontraram o texto bíblico, digam amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo número 9 e verso de número 15, está escrito assim: E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Diga para quem está do teu lado: o escolhido não tem escolha. Diga para ele: Deus escolheu você. Se assente, por favor. Se existe um personagem depois de Cristo que nos serve como modelo de vida, é a vida do apóstolo Paulo. Paulo, que também se chamava Saulo. Saulo, o terrível, o perverso perseguidor da igreja primitiva. Era este mesmo que morava em Tarso. Saulo, ele era da tribo de Benjamim. O mesmo, ele era de uma das famílias mais nobres, mais ricas que tinha em Tarso. Aos 13 anos de idade, Saulo vai passar por uma cerimônia, por um ritual, por nome chamado de Bar Mitzvah. Bar Mitzvah era uma cerimônia que todo judeu, a partir dos 13 anos de idade, ele já era responsável pelos seus próprios atos. Ou seja, dentro da cultura judaica, um menino com 13 anos de idade, ele já era considerado de maior idade, já era considerado homem dentro da cultura judaica. Saulo vai estudar em uma das escolas teológicas mais conhecida e muito respeitada naquela época, que era a escola de Gamaliel. Na verdade, naquela época existia pelo menos 3 escolas teológicas que eram muito respeitadas e muito conhecidas. A primeira era de Shammai, a segunda era de Hillel e a terceira era de Gamaliel. Embora a escola de Gamaliel não fosse uma escola tão conhecida, mas era uma escola que Saulo vai estudar aos pés do sábio Gamaliel, e o mesmo vai adquirir muito conhecimento, ao ponto de se tornar um poliglota. Vai falar diversos idiomas, como o hebraico, o aramaico, e alguns chegam a dizer que ele também falava o siríaco. Saulo vai se destacar tanto por causa do seu conhecimento e da sabedoria que tinha, que ele vai receber uma das cadeiras do Sinédrio. As cadeiras do Sinédrio era composta de 71 cadeiras, e uma dessas cadeiras era a de Saulo de Tarso. O que é o Sinédrio? O Sinédrio era uma espécie de um tribunal judaico na época. A importância do Sinédrio era tão grande na população que ninguém comprava, ninguém vendia, ninguém casava, ninguém se divorciava sem a participação do
do Sinédrio. Qual é a prova que Saulo pertencia ao Sinédrio? A prova é que a Bíblia diz para nós que Saulo coincidiu-se na morte do jovem Estevão. Ou seja, Saulo estava presente quando Estevão foi apedrejado. As vestes do jovem pregador Estevão vão ser lançadas, vão ser jogadas aos pés do jovem Paulo. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado até a morte, ele olha para o céu e ele vê os céus abertos. Ao ver os céus abertos, estou vendo Cristo em pé, à direita do trono de Deus Pai. Cristo estava em pé no trono para o receber. É interessante que Estevão foi rejeitado aqui embaixo, foi apedrejado aqui embaixo, mas foi recebido lá em cima. Tem gente que é abraçado aqui embaixo, tem gente que é respeitado aqui embaixo, mas não será recebido lá em cima. Naquele grande dia, o céu vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sim, a Bíblia vai dizer para nós que Saulo de Tarso, o mesmo, então, no capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos, a sua história vai mudar completamente. Pois ele teve um encontro com Cristo, ele teve um encontro com o Senhor. E todos aqueles que têm um encontro com Cristo, é impossível alguém ter um encontro com Cristo e continuar vivendo a mesma vida, continuar vivendo a mesma vida, na mesma prática. É impossível. Se alguém teve um encontro com Cristo, a história muda, a vida muda. Quem bebia não vai beber mais, quem roubava não vai roubar mais, quem mentia não vai mentir mais, quem adulterava não vai adulterar mais. E por que não? Porque este alguém teve um encontro com o Evangelho de Cristo. E o Evangelho é poderoso, ele é tão poderoso que transforma, liberta, restaura, regenera. O Evangelho de Cristo é poderoso. Ele pega o traficante e faz do traficante o pastor. Ele pega a prostituta e faz da prostituta o missionário. Ele pega quem é nóia e faz um pregador da palavra. Este é o Evangelho de Cristo. A Bíblia diz para nós que Saulo vai até as autoridades daquela época e ele pede carta para ir até Damasco, para prender os discípulos de Cristo que estava lá em Damasco. E a Bíblia vai dizer para nós que indo ele no caminho, aconteceu o que? Aquilo que ele não esperava, aquilo que ele não se programou, aquilo que não estava na sua agenda. Aconteceu que um resplandor de luz dos céus o cercou, o cercou. Saulo estava cercado e não tinha como correr. Saulo estava cercado e não tinha como escapar. Saulo estava cercado e não tinha como fugir. Então ele olha para cima, e quando ele olha para cima, ele vê uma luz muito forte. Saulo não aguenta, ele cai no chão com o rosto em terra. Porque, guarde essa frase, o diabo levanta para depois derrubar, e Deus primeiro derruba para depois levantar. Foi assim com Saulo, foi assim com Ezequiel à beira do rio Quebar. Agora tem uma coisa: se Deus levantou, eu quero ver demônio para derrubar. Se Deus levantou, eu quero ver valente para derrubar. Se foi Deus que levantou, venha o que vier, aconteça o que acontecer, ninguém consegue derrubar. Quem pode levantar as mãos e dar glória? Você foi levantado por Deus. Sim, Saulo estava no chão, caído e prostrado. Caído no chão e prostrado, ele começa a ouvir uma voz. Saulo ouve uma voz, e a voz que Saulo ouve é esta: Saulo, Saulo, por que é que me persegues? Saulo, Saulo, por que é que me persegues? Saulo não sabe quem fala com ele. Já que ele não sabe quem fala com ele, então Cristo vai se apresentar. Muito prazer, eu sou Yeshua HaMashiach, eu sou Jesus a quem você persegue. Você não está perseguindo a igreja primitiva, você não está perseguindo a Pedro, a Tiago, a João, não. Você está perseguindo o dono da igreja, porque esta igreja tem dono. É por isso que todas as vezes que alguém fala mal da igreja, não está falando mal da igreja, mas está falando mal de Cristo. Todas as vezes que alguém calunia a igreja, não está caluniando a igreja, mas está caluniando a Cristo. Por quê? Porque esta igreja tem dono, e o dono desta igreja
igreja não são os ofertantes dela, o dono dessa igreja não são os dizimistas dela, o dono dessa igreja é Jesus de Nazaré. É por isso que a igreja não para, é por isso que a igreja não para. O fofoqueiro para, mas a igreja não para. O perseguidor para, mas a igreja não para. O caluniador para, mas a igreja não para. O mentiroso para, mas a igreja não para. O pilantra para, mas a igreja não para. E por que a igreja não para? Porque o dono dela se levantou e disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há uma graça de Deus aqui nesta casa. Saulo caiu no chão e ele disse: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? O Senhor então disse a Saulo: vai na casa de Judas, na rua chamada direita. Saulo vai entrar em Damasco, irmãos, mas não é para perseguir ninguém. Saulo vai entrar em Damasco, mas não é para prender ninguém. Ele vai entrar em Damasco, mas a Bíblia diz que ele vai orar e jejuar. Orar e jejuar. 3 dias Saulo vai ficar orando e jejuando. A besta fera, a besta selvagem, que estava babando pelo canto da boca para pegar a sua presa, agora está orando e jejuando, igual uma ovelha, igual um cordeiro. Ele está orando e jejuando. Enquanto Saulo está na casa de Judas, Deus vai lá na casa de Ananias. E quando Deus vai na casa de Ananias, Deus começa a dialogar com ele, Deus começa a conversar com ele, Deus começa a falar com Ananias. E o que é que Deus disse para Ananias? Deus disse: Ananias, se levanta, porque eu vou te usar como profeta. Se levanta, porque eu vou te usar como porta-voz de Deus na terra. Se levanta, Ananias, porque eu vou usar você. Você vai orar por um certo homem, por nome chamado Saulo de Tarso. Quando o Senhor disse o nome do camarada, Ananias tremeu nas bases, uma perna bateu na outra e ele contrapôs dizendo: Jeová, eu já ouvi muito acerca desse homem. Esse homem é terrível, esse homem é perverso, esse homem mata. Mas o Senhor contrapôs e insistiu: vai, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. O Senhor está dizendo: você não é o que o fofoqueiro diz que você é, você não é o que o linguarudo diz que você é, você não é o que o fariseu disse que você é, você é o que a boca de Deus disse que você é. A boca de Deus já declarou: é escolhido, é separado, é vaso, é ungido, é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então não importa o que o demônio fale, eu estou sentindo ele aqui, não importa o que o demônio fale, a boca de Deus já declarou: você é separado e pronto e acabou. Olhe para cá, porque o escolhido não tem escolha. Deus escolheu você. Deus disse: vai, porque ele é para mim, ele é para mim, ele é para mim um vaso escolhido. Quem escolheu Saulo foi Deus, e eu amo a escolha de Deus. Eu gosto da escolha de Deus, porque a escolha de Deus é diferente da escolha do homem. O homem escolhe por status, o homem escolhe por aparência, o homem escolhe pelo nome. Deus não, Deus escolhe por aquilo que está dentro do coração. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Lembra que Deus disse para Samuel: se levanta, vai na casa de Jessé, porque eu já escolhi um. Não tem aparência, é o menor da casa, mas é meu escolhido. Porque lá vai, não sei se vai dar glória. Tem gente que tem aparência de ovelha, mas na verdade é bode. Tem gente que tem aparência de luz, mas na verdade é treva. Agora tem gente que não tem muita aparência, mas é escolhido, é separado por Deus. Cadê os escolhidos aqui essa noite? Levante as mãos para os céus agora, porque Deus acabou de falar para mim: no levantar das mãos da igreja, o demônio vai perder a guerra na tua casa, na tua família. Assim diz a boca de Deus: 1000 vai cair do teu lado, 10.000 vai cair da tua direita, mas você não vai ser atingido. Pode bater o tambor, pode pegar o teu nome, colocar na boca do saco, pode acender vela preta, vela vermelha,
glória. O sapo vai morrer, a baiana vai cair no cavalo, o tambor vai quebrar, a vela vai apagar. Mas Jesus está dizendo: eu te escolhi para uma grande obra. Pega! Quem tem glória aí? Quem tem glória aí? Quem tem glória aí? Abra a boca! Abra a boca! Eu estou sentindo que uma nuvem da glória de Deus vai tomar conta dessa casa agora. Deus acabou de falar para mim: enquanto a igreja está dando glória, eu corto o arco, eu quebro a lança, eu queimo os carros do fogo. Pega! Salvação lá dentro da tua casa, vai haver libertação no meio da tua família, vai haver, antes da trombeta tocar, Jesus vai salvar toda a tua casa. Marcha porque tem milagre.